Fala, galerinha! Vamos lá! Dando início aqui a mais um módulo, nosso módulo 11. Nesse módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre inequações, tá? Na verdade, a gente vai aprofundar um pouquinho, a gente vai trabalhar de uma maneira diferente aqui com as nossas inequações. Conteúdo que vocês já conhecem, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com as inequações do primeiro grau, aplicação do estudo do sinal, ou seja, a gente vai juntar aí o que a gente já estávamos trabalhando, que é o estudo dos sinais, tá? Das nossas funções, e a gente vai aplicar isso aqui na nossa inequação. Então, para relembrar aqui, o que é uma inequação? Inequação é uma expressão, uma sentença matemática semelhante à equação. O que muda nela é que, em vez de ter o sinal de igual, nós vamos ter o sinal do maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, ou ainda o sinal de diferente, ok? Método de resolução é a mesma coisa. A gente isola o nosso x, tudo que está acompanhando a letra passa para o outro lado com a operação inversa e a gente determina um valor para x. Só que aí esse valor ele não vai ser único, como na equação. Na equação, a gente chega lá que x é igual a 2. Então, o x ele vale somente esse valor. Na inequação, não. Se eu chegar lá, x é maior que 2, eu vou ter infinitos valores, tá, que vão atender essa minha inequação, que são todos os números que serão maior que 2, ok? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui dois exemplos para vocês de resolução de inequação. Como eu citei, mesma forma de se resolver uma equação. Então, aqui, 2x mais 10 maior ou igual a 18. Então, eu vou pegar esse 10, vou levar para o outro lado. Então, fica 2x maior ou igual a 18 menos 10. 2x é maior ou igual a 8. X é maior ou igual a 8 dividido por 2. X é maior ou igual a 4, ok? Então, qualquer número que seja 4 ou maior que 4, ele satisfaz essa nossa desigualdade aqui, que seria essa nossa inequação. No segundo exercício aqui, no segundo item, nós temos uma distributiva para fazer, certo? Então, vai ficar 3x mais 12 menor ou igual a 18. 3x menor ou igual a 18 menos 12. 3x menor ou igual a 6. X é menor ou igual a 6 por 3. X é menor ou igual a 2. Então, essas são as minhas soluções, que aí eu escreveria, certo? Lá, solução aqui do primeiro. Solução seria x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 4, ou a um outro conjunto numérico que seja o nosso conjunto solução. E aqui eu teria x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 2. Ok? Então, isso daqui é uma inequação, isso aqui é o desenvolvimento de uma inequação do primeiro grau. Temos aqui também um outro exemplo que ele vai ser um pouquinho diferente dos anteriores. Por quê? Quando eu isolar aqui letras para um lado, números para o outro, nós vamos ter a seguinte situação. 5x menos 7x menos 2x maior que 4. Quando o termo que está acompanhando o x ele é negativo, eu preciso obrigatoriamente fazer uma multiplicação aqui por menos 1, tá? Então, nunca eu posso trabalhar com o meu termo que está acompanhando o x com ele negativo. Então, eu preciso fazer essa multiplicação. Quando eu faço essa multiplicação por menos 1, nenhum termo se altera, tá? O que vai alterar? São os sinais. Então, menos 2x vezes menos 1 dá 2x. 4 vezes menos 1 vira menos 4. E o sinal que está aqui no meio, ele também
inverte. Se ele é maior, ele passa a virar menor. Se ele é maior ou igual, ele vira menor ou igual. Se ele é menor, ele vira maior. Se ele é menor ou igual, ele vai virar maior ou igual. E aí eu finalizo a minha resolução. X é menor que menos 4 por 2. X é menor que menos 2. Então, a minha solução seria x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2, ok? Então, sempre que o valor que está acompanhando o x ou y, a minha variável, no caso, for negativo, eu preciso fazer a multiplicação da expressão toda por menos 1 para alterar isso, transformando ele em positivo. Consequentemente, altero o resto da minha inequação, tá? Então, vamos lá. Nas aulas anteriores, quando a gente trabalhou com função do primeiro grau, quando o nosso a ele é maior que zero, a função é crescente e ela corta o eixo x exatamente na raiz da minha função, certo? Quando o a é positivo, a função é crescente. Quando o meu a é negativo, ela é decrescente. E ambas cortam aqui o eixo x exatamente na raiz, que seria a coordenada x, determinado valor, que é a raiz da nossa função, e 0 para y, ok? Isso daqui é o que a gente vai usar, tá? A gente vai fazer um estudo da nossa inequação usando esse esbocinho do meu gráfico. Eu vou usar somente o eixo x, e nele eu vou destacar o intervalo da minha resposta. Como que vai ser isso? Vamos lá. Então, está aqui, ó. Resolva em R a inequação 2x mais 6 maior que zero. Ou seja, eu quero saber quando a minha inequação, ou o meu gráfico, a minha representação gráfica, ela vai ser maior que zero. Então, eu vou resolver isso. Ó. 2x mais 6 é maior que zero. 2x é maior que 0 menos 6. X é maior que menos 6 dividido por 2. X é maior que menos 3. O menos 3, ele é a raiz da minha função se eu tivesse uma igualdade aqui. Então, quando eu criar o meu eixo x, eu vou ter o seguinte. Então, meu eixo x, o meu gráfico ele vai cortar o meu eixo x exatamente aqui no menos 3, certo? E aí, meu gráfico ele vai ser o quê? Ele vai ser um gráfico crescente, visto que, ó, tá aqui, o meu 2 é o valor que acompanha o x, ele é positivo. Então, o meu gráfico ele vai ser crescente, ok? Então, no nosso gráfico, nós temos o seguinte, parte negativa aqui, parte positiva aqui. E o que o exercício quer? Quando o meu gráfico ele é maior que zero, ou seja, o meu gráfico é maior que zero exatamente nesse trecho aqui, ok? Que é o que a gente tinha aqui, ó, x maior que menos 3. Então, eu tenho que a minha solução é x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 3. Aí, tem um detalhe, gente. Sempre que eu vou marcar aqui o meu pontinho, eu vou usar para o maior ou para o menor apenas a bolinha aberta. Isso aqui a gente viu já anteriormente, tá? Quando for maior ou igual, menor ou igual, aí eu utilizo a bolinha fechada, ok? Então, isso daqui é o nosso estudo do sinal na nossa inequação. Eu vou destacar a parte onde é a minha solução, para o caso aqui, para a nossa inequação, ok? Vamos lá, próximo exercício aqui, próximo exemplo. Menos 2x mais 10 menor ou igual a zero. Então, menos 2x mais 10 menor ou igual a zero. Então, eu vou ter menos 2x menor ou igual a menos 10. Aqui está negativo, vai ter que multiplicar por menos 1. Vai ficar 2x maior ou igual a 10. Então, x é maior ou igual
a 10 por 2, x é maior ou igual a 5. Então, está aqui a minha solução. Vou montar aqui o meu eixo x para expressar o meu gráfico. O meu gráfico ele vai cortar o eixo aqui no ponto... Vamos fazer diferente, vou fazer só o risquinho. Então, ele vai cortar aqui no ponto 5, tá ok? Meu gráfico, ele é crescente ou ele é decrescente? Eu tenho aqui no A, acompanhando x, um valor negativo. Então, meu gráfico ele vai ser decrescente. Então, eu vou ter aqui em cima os valores positivos e aqui os valores negativos. Aí, como a minha resposta é, volto aqui, menor ou igual a zero, a parte negativa, certo? Então, meu destaque, a minha resposta vai ser isso aqui, que é a parte que é negativa. Tá? Sempre vou observar para responder lá no início do exercício. Como é menor ou igual, a minha bolinha aqui, no caso, vai ser fechada. Ok? Se aqui fosse maior, eu destacaria essa região. Como é menor, eu destaco essa. Tá? Sempre vai ter que ter coerência com a minha resposta aqui. Ó. X não é maior ou igual a 5? Então, ó, 5 é a parte maior que está à sua direita. Ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui também as inequações produto, que seria o quê? A gente vai ter mais de uma sentença. E eu vou ter multiplicação. Ó, eu tenho uma sentença aqui, eu tenho uma sentença aqui, eu poderia ter outras sentenças. Então, isso vai ser as inequações produto. Como que eu vou resolver ela? Eu vou separar. Eu vou pegar o que está no primeiro parênteses, vou colocar lá maior ou igual a zero, e vou resolver. Vou pegar o que está no segundo parênteses, 2x mais 8, maior ou igual a zero, e vou resolver. Tá? Então, primeiro eu resolvo separado. Então, eu vou ter aqui, x é maior ou igual a 7. E aqui nós vamos ter 2x é maior ou igual a menos 8, x é maior ou igual a menos 8 por 2, x é maior ou igual a menos 4. Então, eu já tenho as minhas duas respostas, ok? Então, eu vou fazer aqui dois eixos para x, tá? O eixo da primeira equação, o eixo da segunda equação e o eixo da minha resposta, certo? Que vai ser o produto final, ok? Então, aqui, eu vou chamar de y1 e aqui eu vou chamar de y2, ok? Então, y1, y2, e aqui eu vou ter o produto entre y1 e y2, que vai ser minha resposta final. Então, eu vou montar aqui o primeiro gráfico. X é maior que 7. Então, eu teria que marcar o 7 aqui, tá? E o meu gráfico, ele é como? Ele é um gráfico crescente, tá? Porque que o meu x é positivo. Então, o meu primeiro gráfico, ele ficaria assim, ok? Destacando nesse gráfico que desse lado aqui é a minha parte negativa e que desse lado aqui é a minha parte positiva, ok? Vou fazer a representação agora do meu segundo gráfico. Ele vai cortar o eixo no menos 4, ok? Então, eu vou lá. Vou criar o meu gráfico, que ele também é crescente. Tá? Então, eu vou aqui criar o meu gráfico crescente aqui também. No meu gráfico crescente, eu tenho que ele é positivo. Vou fazer de vermelho para destacar como o outro. Então, aqui ele é positivo e aqui ele é negativo, ok? Então, agora, eu vou fazer a marcação dos dois pontos que eu tenho nas minhas três retas. Ó.
Então, aqui eu tenho menos 4, aqui eu tenho 7, aqui eu vou ter o menos 4, e aqui também eu vou ter o 7, ok? O que eu vou aplicar aqui agora no meu produto? No meu produto, eu vou ter que aplicar uma regra de sinal. Note que nesse intervalo aqui é negativo, nesse aqui é negativo. Fazendo o produto dos dois, menos com menos é mais. Tá? Então, eu vou ter aqui uma parte positiva. Menos com mais é menos. Então, esse trecho aqui ele vai ser negativo. Se aqui é positivo, aqui também vai ser positivo. Mais com mais é mais. Aí, eu volto lá atrás. O que o meu gráfico quer? Ele quer a parte maior ou igual a zero. Ou seja, a parte positiva. A parte positiva do meu gráfico está aqui e também está aqui. Como é maior ou igual, a gente vai ter bolinha fechada aqui, bolinha fechada aqui, ok? Pessoal, se a gente desenvolvesse essa inequação aqui, ela não seria uma inequação do primeiro grau. Tá? Por isso que ela é resolvida dessa forma com dois intervalos. Se eu fizer a distributiva aqui, eu vou ter uma equação do segundo grau. Tá? Mas eu consigo resolver ela fazendo exatamente da forma que eu fiz aqui. Tá? Resolvo a primeira, resolvo a segunda, faço o produto e depois aplico a resposta. Então, a minha solução aqui, ela seria x pertence aos reais, tal que... Aí, eu posso colocar os intervalos, né? X é menor que menos 4 ou x é maior que 7. Isso é a minha solução. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Próximo. No próximo, eu tenho uma inequação quociente. Quociente seria uma divisão. Vou fazer exatamente idêntico ao que eu fiz no anterior. Eu vou separar aqui em duas inequações. Tá? Então, a parte de cima é uma inequação. Menos 2x mais 12 maior ou igual a zero. E x menos 3 é maior ou igual a zero. Ok? Então, eu vou resolver aqui. Menos 2x é negativo, eu já vou começar multiplicando. Tá? 2x menos 12 menor ou igual a zero. 2x menor ou igual a 12, que aí eu passo para lá somando. X menor ou igual a 12 por 2. X é menor ou igual a 6. Então, esse é o meu primeiro ponto aqui da resolução. Vou resolver esse daqui. Então, eu tenho o quê? X é maior ou igual a 3, meu segundo ponto. Galerinha, cuidado. Aqui no denominador, eu tenho uma expressão. Nessa expressão aqui, eu tenho que me lembrar da condição de existência. X tem que ser diferente de 3, porque senão daria zero no denominador. Tá? Então, ó, o x não pode assumir o valor 3, ok? Vamos lá para as representações gráficas. Vou construir o eixo da primeira, vou construir o eixo da segunda e vou construir o eixo solução, que é o nosso eixo da terceira. Tá? Então, eu vou marcar. Na primeira, eu tenho o ponto 6 para marcar. Na segunda, eu tenho o ponto 3, ok? Então, eu já marco aqui em ambas todos os pontos para facilitar um pouquinho para a gente, tá ok? Então, criando aqui o primeiro gráfico. Meu primeiro gráfico, menos 2x mais 12, ou seja, ele vai ser um gráfico decrescente. Eu vou ter aqui no meu gráfico, aqui positivo, certo? E aqui negativo. No segundo gráfico, ele é crescente. Então, o nosso segundo gráfico ele vai estar aqui, ok? Então, eu vou ter aqui negativo, aqui positivo, consequentemente, aqui também é positivo. Fazendo o produto, mais com menos é menos, mais com mais é mais com menos é menos. O que o nosso gráfico quer?
Parte maior ou igual a zero. Parte positiva está aqui, ok? Maior ou igual, bolinhas fechadas, só que aí eu tenho um detalhe, x não pode ser 3. Então, aqui no 3, ela teria que ser fechada por causa do sinal. Só que, de acordo com a minha regrinha aqui de condição de existência, o 3 não pode ser. Então, eu tenho que usar uma bolinha aberta. Aí, eu tenho como solução o x pertencente aos reais, tal que 3 é menor que x, que é menor ou igual a 6. Esse é o meu conjunto solução. Ok, galerinha? Então, isso daqui é o nosso estudo do sinal dentro das inequações. Para concluir a aula, então, vocês têm página 113 e 114 e ATC 39 para estar fazendo. Bom estudo a todos, boa aula aí, até mais, gente!